Estamos aqui começando mais um podcast, um WoW Podcast, diga de passagem, o gordinho assim, branquinho, sensual. Vou fazer meu WoW Podcast aqui pra todos vocês. Vamos aqui conversar um pouco hoje sobre sorte no amor, um tema bastante complicado. Muitos vão amar, muitos vão odiar, muitos vão fazer mandinga na boca do sapo com o meu nome. Mas vamos falar do tema hoje. E aí, João, tá preparado pro tema de hoje? Super preparado. E muita gente pediu lá quando a gente fez a live. Foi mesmo. Foi ano passado, né, Rafa? Ano passado. Muita gente pediu pra gente fazer o 2, né? Uma segunda live, que ficaram coisas aí que a gente não debateu lá no ano passado. Então vai ser legal. Então prepare suas amarrações amorosas. Vamos falar de sorte no amor. Mas o amor é um assunto muito amplo e as pessoas trazem pra mim às vezes, eu tenho um dedo podre do amor. Era amor mesmo porque separou. Então são temas que a gente vai trazer aqui, a gente vai debater de maneira muito leve, descompromissada, como a gente sempre fez. E ó, eu já vou dizer que eu tenho uma tendência a pensar que o amor, é claro, ele não é um sentimento, ele é uma habilidade. Sim, né? certeza. Então, e existem pessoas que não estão preparadas pra viver o amor, porque não são habilidosas, não aprenderam. Ao longo da vida não tiveram acesso, por exemplo, relações de carinho, de afeto, de comunicação, de controle emocional. E essas pessoas terão mais dificuldade no amor. E tá incongruente, né, precisam cara? aprender habilidades novas pra se relacionar de uma forma bacana com as pessoas. Eu acho que é muito mais nesse sentido. E o amor não é um sentimento, é uma habilidade. Por não ser o sentimento, ser uma habilidade, eu acho que não cabe a palavra sorte. Eu acho que é muito mais uma questão de construção do que sorte. Percebe que tem uma questão que a gente vai trabalhar aqui, como a gente trabalhou também na live anterior, sobre projeções, eu sempre trago esse ponto aqui. O que a gente projeta no outro que quer que venha nos completar, na verdade nós temos que estar apenas por nós mesmos. Não podemos esperar do outro algo que é o nosso movimento. Existe muito isso, a gente vai abordar, dá muito pano na manga dessa história também. E também uma interpretação de que nós atribuímos as nossas faltas à idealização do amor. Então a terapia é essencial. E numa sociedade altamente narcisista, cara, que a gente bloqueia o que a gente não quer, quem a gente não curte, a gente vai lá e tira das nossas redes. Você aprender a lidar com uma pessoa, talvez no primeiro momento o eros é maravilhoso, paixão, eu quero você, te desejo, o amor nesse momento seja cego. Mas com a convivência, a paixão não resiste à convivência, a necessidade é uma maior interpretação. E aí o amor bota o óculos dele e começa a perceber defeitos. E aí a gente para naquela frase: gosto de você pelas qualidades, mas eu amo apesar dos defeitos. Perfeito. Então o amor, ele consegue sim enxergar defeitos, mas apesar disso ele acha que vale a pena construir algo junto. Por isso que eu digo, paixão não resiste à convivência. Não é verdade? E tem, assim, uma questão interessante, né? Que existem fases importantes da pessoa entender. Eu acho que todo mundo tá preparado, por exemplo, para a fase da atração física. Sim. A atração física é uma coisa que, inclusive, ela é muito importante para a história da nossa sociedade, né? A gente sobreviveu, a espécie sobreviveu A criação, inclusive, pela atração física. Então, assim, todo mundo tá preparado para se sentir atraído por outra pessoa. Todo mundo tá preparado para se sentir apaixonado por outra pessoa. Você sabe, né? Platão até traz a frase, né, que a paixão é a doença do pensamento. Então, quando você tá apaixonado, você não consegue desenvolver um raciocínio muito justo sobre aquela outra pessoa. Sempre vai ter um endeusamento ali, uma tendência a pensar positivo, né, nessa fase. Também depende da história de vida, claro. Se a pessoa passou por relações abusivas, isso vai ser diferente. E por isso projeta mais nesse período também, né, cara? Isso. É um período de projeção, de criação de expectativas. E o amor é diferente da atração física, desse período de apaixonamento. O amor, ele exige muito das pessoas, porque ele é uma troca de vida, né? Mas eu acho que a gente precisa entender que aquela pessoa está com a gente naquele momento e que tem problemas na vida que precisa de maturidade para resolver. Por isso entra a questão da habilidade. Sim. Né? E da terapia. E da terapia. A terapia tem uma frase que eu sempre trago de Sócrates que diz assim: conhece-te a ti mesmo e verás a Deus no mundo. O autoconhecimento é essencial, porque primeiro eu preciso definir quem sou, o que eu quero, o que eu almejo, para depois eu almejar com quem eu quero estar. Se eu não consigo contemplar onde é que eu vou estar daqui a 2, 3, 4 anos, eu não posso fazer projeções imaginando que eu vou ter alguém para a vida inteira. Se eu sofro sempre essas nuances, essas alterações, é necessário você primeiro pensar o que eu quero, o que de fato eu quero, ou o que de fato foi planejado para mim, o que de fato eu absorvi dessa cultura. Eu digo sempre, João, e volto a dizer aqui, que as pessoas, elas amam mais a ideia de estar casados do que de fato o casamento, muitas vezes. Eu trago para você uma história, eu acho que eu já comentei, de um rabino que viu um jovem pescando no rio. E o rabino pergunta: e aí, você gosta de peixe? Ele falou: eu amo peixe. O rabino: como é que você ama? Se você vai matar e vai comer? Muitas coisas que as pessoas dizem que amam, na verdade elas não amam, é como peixe. Parte desses relacionamentos que as pessoas dizem assim: eu amo o casamento, eu amo a pessoa que eu estou. Você ama a pessoa que você está? Ou você ama a ideia de estar casado, porque todo mundo começou a casar, porque foi chegando naquela idade, a sociedade meio que te pressiona aquilo, e você segue aquela lógica de que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Sim. Então o casamento foi nesse processo. Eu trabalho no divã e acho que você também pega muito isso nas sessões suas de terapia, de pessoas que estão mais apegadas à ideia de estar casado que o casamento. E quando a gente fala de romper, ela não traz evidência como não amar mais, não dar liga, não conseguir mais ver o outro a não ser como amigo. Ela traz de, mas é assim, todo mundo passa por isso, ou então não tem coragem de abrir mão pelo tempo perdido. Você se conforma, né? O tempo acomoda, o tempo ele sim. assusta. Imagina quando a gente é programado, passar de fase, passar de série no colégio, o ano, a gente lida com a vida dessa forma. Você não pode
curtir etapas. Sim. E de repente uma pessoa que consolidou uma família, consolidou um casamento, dizer não deu certo e ter que reiniciar aquilo ali e começar tudo de novo, não é todos que têm essa coragem. E vivem vem aquela acomodados. sensação de fracasso. Eu vejo muitas pessoas que trazem pra clínica isso. Eu voltei pra casa dos meus pais, por exemplo. Não é porque Sim. nem todo mundo tem condições de separar e Claro. morar sozinhos, né? E aí pode vir uma sensação de fracasso, principalmente se a pessoa tiver sobre esse efeito dessas crenças culturais, né? De que Sim. eu tenho que ser feliz pra sempre, por exemplo, que o único referencial de sucesso é uma pessoa que casa, tem filhos e constrói uma família. Sucesso pra quem? Exato, exatamente. Sucesso pra quem? Mas foi estipulado pra eles casar. E tem que casar, é um desígnio casar. Se você não casar, é uma tragédia. Você não pode se separar. Então as pessoas levam essa ideologia pra vida, se moldam frente a elas, mas não necessariamente são seus desejos. E a gente para no que Freud chama atenção, que ele diz assim: poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. A gente sempre almeja o que não somos e nunca estamos satisfeitos com o que temos. Isso, exatamente. Às vezes não é a pessoa que está comunicando o desejo dela, ela está comunicando um desejo social. E o que você uma vontade deseja? social, A exatamente. terapia, ela traz o que a gente chama de retificação subjetiva, quando você sai desse discurso universalizante. O mundo, as pessoas, o que elas pensam. Eu pergunto: o que você pensa? Exato. O que você deseja? Nós temos uma lógica, muitas vezes, de uma crença de autossabotagem chamada autossacrifício. Você sabe disso. Sim, sim. Então as pessoas se permitem serem felizes em função do outro. E isso é confundida com a demonstração de amor, e não é. Inevitavelmente ela para no discurso duplo. Ninguém faz o que eu estou disposto a fazer por mim, porque é uma temática dela. E segundo, porque eu posso dizer não a mim, nunca pro outro. A gente percebe que o que está por trás é o gozo de ser aceito. São aquelas pessoas que nunca dizem não. São as pessoas que se submetem a relacionamentos tóxicos e não conseguem abrir mão, se contenta com migalhas. São aquelas pessoas que onde vai pagar as contas para todo mundo, mesmo muitas vezes não podendo. Sim. Então o que leva alguém a sofrer se prejudicando em função do outro? É porque tem um gozo por trás. Qual o gozo terapêutico por trás disso daí? É a necessidade da aceitação. Geralmente quando a gente vai falar de necessidade de aprovação, tem muito a ver com um grande outro, que pode ser o pai, a mãe ou a figura responsável, que não transmitia para ela a atenção desejada. Era aquela pessoa que era indiferente ou ambivalente na criação. E essa criança vira um adulto, e esse adulto projeta. Por exemplo, o adulto que não diz não pra ninguém, ele pode estar projetando, claro que a nível inconsciente ele não percebe o que ele faz, esse desejo inconsciente de ser aprovado pelo pai ou pela mãe. Então isso super generaliza. E tem aquele cara que no trabalho tá cansado, acabou de fazer o dele, viu o outro que não fez, aí o outro pergunta: você faz pra mim? Faço. E ele vai se submetendo, pegando cargas que ninguém pega, mas por quê? Porque o furo emocional é dele. Sim, a demanda insaciável é dele. Por isso que eu trago esse ponto de conhecer a si mesmo. E você trouxe a habilidade emocional. A pessoa precisa estar em terapia em dias, se a gente for ser muito coerente, para poder pensar em entrar em um relacionamento. Sim. Porque um relacionamento revela muito também da sua disponibilidade para construir aquela relação. No início é maravilhoso, no início é poético, no início são flores, mas eu volto a dizer, essa história que o amor é cego é uma grande mentira. O amor enxerga. E é investimento, né? Sim. Quando a pessoa não tem consciência, por exemplo, desse padrão de autossacrifício, né? O que acontece com a pessoa que não tem consciência? Eu uso muito o exemplo do bom e do bonzinho. Sim. Né? O padrão de autossacrifício revela muito disso. Então, o que o bom faz? O bom, ele ajuda o próximo. Sim. Ele dá atenção pro próximo, ele de repente até investe no sonho do próximo. O bom, ele faz isso, mas quando ele vai se prejudicar, ele cai fora, ele diz o seu não, ele se impõe. Sim. O bonzinho não tem essa noção. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer mesmo se prejudicando. E aí o que acontece é que conforme ele vai fazendo e se prejudicando, a relação vai desgastando, ele vai cansando, vem esse movimento de cobrança: eu faço, você não faz, porque você não gosta de mim. No final das contas vem esse discurso: você não faz porque não gosta de mim. O tempo vai passando e aquele tempo que ela não dedica pra ela, né? Aquele tempo que ela poderia estar fazendo as coisas por ela e estar fazendo pelo outro, ela deixa de realizar sonhos, ela deixa de crescer na vida. E vira, sabe o quê? Frustração. Uma vez eu atendi uma freira, e a gente vai fazer que nem o Freud aqui, Ana O. Sim, sim. da codinomes, né? E essa freira chegava pra mim e disse assim: porque eu abri mão da minha vida, eu abri mão de casar, de ter filhos, de tal, e conversava. Eu disse: por que abriu mão? Por causa do meu chamado, da minha vocação, eu quem chamou. Tô dizendo que foi Deus, você não acredita que foi Deus? Eu digo: calma, a gente vai chegar no ponto. Mas por que abrir mão? Eu já disse, eu abri mão por causa do meu chamado. Eu por que aceitou o chamado? Porque Deus chamou. Aí eu, tá bom, ia xingando, cutucando, até ela soltar. E por que Deus chamou? Olha, você não entende, eu cuido de crianças. Mas por que cuida de crianças? Porque assim, pra terapia, tudo que você faz, você só faz se tem um ganho secundário. Se não tem, ainda que o ganho secundário seja disfuncional a você, tem que existir. Você está dizendo pra mim que eu sou, por acaso, uma pessoa interesseira? Eu disse: todos nós somos interesseiros. Sim. Todo comportamento só se mantém pra ciência se tem um ganho secundário. Não, eu faço isso porque eu tenho prazer. Por que você faz? Já disse, eu renunciei tudo. Por que você renunciou sua vida? Você tá trazendo queixas aqui. Eu renunciei, sabe por quê? Eu digo por quê? Porque eu amo crianças, elas me fazem sentir melhor. Eu ganho secundário. Perfeito.
Se as crianças não gerassem nela um sentimento de completude, ao ponto dela renunciar à família, olha a queixa dela, renunciar à vida, renunciar a tantas coisas, ela não tinha renunciado. Sim. Existe uma estrutura por trás dela, dessa necessidade de reconhecimento, que eu não estou dizendo que é ruim. E quanto maior é o desejo da pessoa, quanto maior a necessidade da pessoa de suprir essa carência... Maior sacrifício. Quanta parceria, João, amorosa disfuncional, que a gente fala assim, de parceiros sintomáticos se mantém por isso. Pessoas que ficam mendigando migalhas na relação, se submetem àquilo, porque encontram uma pessoa incapaz de demonstrar amor. Ela tem um desejo insaciável de ser amada. Então, enquanto ela dá ao mundo, se sacrifica, abre mão de si, se destrói pelo cônjuge, o cônjuge não tá nem aí. Então ele reforça cada vez mais o desejo dela de quê? De aprovação. E você sabe que essas relações têm uma tendência muito grande de durar. Sim, porque são parceiros sintomáticos. Exato. Quando elas se complementam, o que acontece é que o movimento do casal continua, eles continuam a relação, e a tendência é que quanto as pessoas são mais independentes, mais autônomas, têm mais senso crítico, têm mais autonomia, a tendência é realmente a separação. Por isso que quando eu vejo, Rafa, esses dados de pandemia do tipo assim, os divórcios em pandemia aumentaram bastante. E as pessoas falam, isso é uma coisa ruim, os casamentos estão entrando em crise. Já estava em crise. O abismo ele evidencia uma necessidade de mudança. Toda mudança ela ocorre porque existe uma frustração, existe algo que te incomoda, você quer uma realidade melhor. Quando os casais percebem que não estão conseguindo dar liga, muitos sentam, vão pra terapia, tentam resolver, separam, ou simplesmente eles deslocam. Então ele desloca, é o cara que desloca pro baba, pro trabalho, pra cachaça, as mulheres que deslocam pra amiga, pro trabalho, pra cachaça. Sim. E a pandemia ela pega duas pessoas com realidades que estavam deslocando, estavam fugindo daquela temática, bota pra conviver e dizer, sem fugas agora. Vocês vão ter que se deparar com a relação pela relação. E aí a gente para naquele ditado, não há grito maior que o silêncio. No momento que você não consegue fugir pro trabalho e outras coisas e chegar em casa em água, e você tem que se deparar com aquela pessoa e percebe que você tá casado com um estranho ou uma estranha, aquela relação tende a não durar. Então a pandemia ela não separa casais. A pandemia evidenciou aquilo que era jogado por debaixo do tapete. Sim, sim. E aí a gente para nesse ponto. Quando a gente fala de sorte, João, eu trago sempre os pontos que a gente defende aqui, como você bem trouxe, a habilidade. Sim. Mas eu trabalho sorte também com a ideia de padrão. Você acorda de manhã, você decide atrasar o café e acaba sendo um pouco mais tarde, você pode ter evitado um acidente de carro de alguém que ia bater no seu carro, que decidiu sair no mesmo horário. Nós mudamos o mundo e sofremos consequências do mundo. E as escolhas que nós vamos fazendo vai desencadear processos em cadeia com a escolha de outras pessoas. E isso pode gerar padrões negativos, que nós chamamos de azar, e padrões positivos, que nós chamamos de sorte. Você vai sair de casa, sua esposa, amor, não bote essa calça não, tá furada. Você, besteira, vou sair com o bolso furado, não tem problema não. Que é assim, basicamente o que tá fora do seu controle. Exato. Aí você vai, pega o dinheiro, esquece, bota no bolso, cai o dinheiro. Eu falo, pô, vou sair mais tarde hoje, vou pro trabalho, vou atrasar um pouquinho, levanto, saio, quando eu vejo foi o dinheiro que você acabou de deixar cair. Sim. Então você entende que existem padrões que vão se completar com outros e vão formar sequências positivas e ações que vão gerar outros padrões que vão gerar sequências negativas. Sim. Até o indivíduo que fala, mas eu joguei na Mega Sena, foi aleatório. Mas se ele não levantasse e jogasse, alguém jogaria por ele? Sim. Então teve um padrão. E essa consequência de padrões vai gerar um contexto positivo ou negativo. Aí a gente vai para certa aleatoriedade que existe, que foge ao nosso controle. Sim. Mas existem ações que estão no nosso controle. E a terapia, a vida e a relação exigem isso. Trabalhe o que está no seu controle. Deixe o futuro para os deuses, o que é incerto para os deuses, e viva seu hoje. Você quer saber o amanhã, invista bem o hoje. Você quer saber como vai estar teu relacionamento, se vai virar um casamento, se vai dar certo ou não, viva o momento. O amanhã é consequência do hoje. E você sabe, Rafa, como eu percebo que as pessoas, elas, em muitos momentos, elas não têm essa noção de habilidade pessoal na relação. Sim. Elas realmente acham que é sorte. Sim. Essa questão do dedo podre, etc. É o as signo. pessoas realmente... exatamente. Por que eu tenho essa noção? Porque muitas das vezes em terapia, quando os casais, procuram terapia, mas normalmente tem esse dedo apontado para outra pessoa. Quando essa dinâmica acontece, no setting terapêutico, tenho a sensação de que as pessoas não perceberam ainda que é uma questão de habilidade pessoal. É lógico que a outra pessoa pode ter falhas e problemas, é importante que isso seja comunicado e seja mudado. Mas a sua habilidade pessoal é a única coisa que está sob seu controle no momento. Você isso não pode se chama, mudar sabe o quê? Tendenciosidade personalística. Quando eu atribuo ao externo uma responsabilidade minha. Quer ver? Quantas pessoas você já conheceu que perderam no Detran, na prova de direção, e disse que foi perseguido pelo instrutor? Ah, vários. Aí eu me pergunto, eu imagino o instrutor acordando cedo e dizendo assim, vou perseguir uma pessoa que eu nem conheço, e vou reprovar ela, e vou perseguir aquela ali. Gente, a gente atribui aos outros e ao externo tudo aquilo que é responsabilidade nossa. E isso também é falta de autoconhecimento, né? Sim, uma falta de autoconhecimento. Tem uma tirinha maravilhosa, assim, que eu até mostro para os pacientes, que é o casal no setting de terapia, né? E aí tem o rapaz vestido de palhaço e a moça com uma torta na cara, né? E aí ela fala assim, ele não me respeita. E ele fala, ela não tem senso de humor. E isso é bem interessante porque exemplifica bastante o apontar o dedo pro outro.
Ele não via o movimento dele fazendo aquilo e ela não via o movimento dela fazendo aquilo. O autoconhecimento é muito importante porque a pessoa não tem obrigação de te curar das suas feridas. Sim. Ela pode colaborar, é claro, e é muito importante que ela colabore com esse processo, mas ela não tem responsabilidade de mudar os seus comportamentos. É só você que tem essa responsabilidade. E quando as pessoas trazem dessa forma, aponta o dedo, o problema é ele ou o problema é ela, eu sei que vai ser o casal mais difícil de lidar em terapia. Você sabe como é que eu trabalho isso, João? Eu trabalho com uma técnica de Lacan, ele chama-se de Semblant, né? O Semblant lacaniano, as expressões. Quando a pessoa tá muito universalizante, os homens não me amam, todo homem que eu me envolvo não presta, as mulheres não prestam, eu vou ouvindo cinemática, eu bocejo, eu olho o relógio, fisicamente eu demonstro uma expressão de pouco interesse naquilo ali, e a pessoa, ela começa a captar aquilo ali. Sim. Quando ela entra assim, mas eu percebo também que eu faço algumas coisas, eu já mudo minha postura, mostro meu interesse, eu tô reforçando positivamente, né? A assertividade. A validação. O que a gente chama de retificação subjetiva, é aquela capacidade de dizer eu tenho responsabilidade sobre as minhas ações. Sim. Eu acho que um dos maiores problemas, eu vou entrar nesse assunto agora, é a projeção. Eu já atendi casos, você dizendo pra mim, meu marido fica todos os dias indo futebol, toda quinta-feira, não quer saber de nada, só fica no baba, na TV, não fala comigo. Eu disse, antes de você conhecer ele, de casar com ele assistia futebol toda quinta-feira já. Não mudou o quê? Sim, sim. Mas eu pensei que quando casasse ele mudaria. Caramba. Existem coisas, João, que vão mudar. E existem coisas que mesmo com terapia vão permanecer. Sim. Se você tá com uma pessoa e o que ela é não é o suficiente para você que desejar iniciar uma relação, você já tem sua resposta. E antes da gente encerrar, um ponto que eu acho interessante é: nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. Bom, se naquele grupo que você está andando você não encontrou uma pessoa interessante, expande tua network. Aumentar o seu movimento, não trabalhar só apenas com acaso. E também começar a refletir. Uma vez eu atendi uma paciente que chegava pra mim e dizia essa frase: nenhum homem presta, me envolvi em 10 relacionamentos, todos se aproveitaram de mim. Eu disse, 10 homens, todos se aproveitaram de você. Todos se aproveitaram de você. Eu 10 homens, doutor, você tá repetindo por quê? Todos se aproveitaram de você. Já disse, doutor, todo homem que eu me envolvo se aproveita de mim. Aí eu, e por que se aproveita? Não sei, eu acho que é o signo, eu acho que é os astros, eu acho que trouxe toda a justificativa, depois de um tempo eu trouxe o movimento dela. Sim. Uma pessoa com alto sacrifício, uma pessoa sempre disponível, uma pessoa que sempre oferecia tudo pra todo mundo e atraía com isso pessoas interesseiras. O que eu trago pra você na terapia a gente não tá tão exposto ao acaso como a gente pensa. Existem padrões de comportamentos que a gente exerce e que podem atrair sim essa repetição de padrões, relacionamentos tanto com homens como com mulheres tóxicas também. Exatamente. Então é necessário, poxa, se eu tô me envolvendo nesses relacionamentos e não tá dando certo, o que de comum tinha esses relacionamentos? Agora tem uma coisa importante, Rafa, que nós vivemos um momento da sociedade em que existe uma crise chamada crise da monogamia, né? Sim, existe uma dificuldade muito grande de encontrar pessoas que estejam dispostas a investir no amor. Sim. Existe também um culto muito grande ao desenvolvimento financeiro e tal. Então a gente sabe que às vezes para você investir no amor e no financeiro são coisas diferentes e difíceis, né? Demandam muita energia, você precisa estar disposto. Então muitas pessoas hoje, elas têm se queixado, as pessoas solteiras em terapia têm se queixado disso. Tá difícil achar alguém, né, usando palavras da maioria, né? Achar alguém que preste. Encontrar pessoas que estejam disponíveis para uma relação e ao mesmo tempo focadas no desenvolvimento pessoal não é fácil. Nós traz um ponto fundamental. Foi reproduzindo o modelo nas pessoas que o sexo era só para reprodução. E o sexo é para prazer. Só existe prazer através de uma construção de uma imagem. Principalmente a mulher, ela é atraída muito mais pela imagem que ela tem do indivíduo. Se essa imagem está decaída, se aquele homem ele não consegue transmitir uma visão de uma pessoa otimista, uma pessoa engajada na relação, uma pessoa que transmite alguma segurança e etc., o sexo, como consequência, começa a acabar. Então nós não transamos mais. Eu quero porque eu já estou pensando no meu filho. Você transa por prazer. Mas o prazer começa aqui, principalmente com uma palavra que se chama admiração. Perfeito. Um dos maiores sinais que o relacionamento está indo por água abaixo é que o casal começa a não se beijar. Perfeito. Beijo transmite sentimentos. Beijo gera vínculos e as pessoas começam a se ver como amigos. E quando o casal não tem ido mais pra cama e fala, a gente tá se vendo mais como amigos, etc., eu falo, assim como desaprendeu a amar, pode aprender novamente. Perfeito. Só que eu não volto dizendo, diga que ama e faça o sexo. O sexo nunca é o principal, João. O sexo é a consequência de que o relacionamento tá dando certo. Total. Que houve desejo, houve admiração. Então como é que eu começo a modular isso? Padrões. Uma dinâmica que eu faço muito, eu chamo o casal e digo, olha, vai ser um sábado dele e um sábado seu. No sábado dele, ele não vai te dizer o que, ele vai te surpreender. Vai escolher um local que ele acha que você gosta, montar uma programação que ele acha que você gosta, não é pra ele, é pra você. Sim. E vocês vão sair. E independente de você concordar ou discordar, você vai estimular isso daí. No outro sábado vai ser você, que vai chegar sem dizer nada pra ele, montar uma programação no local que você acha que ele gosta. Cara, é incrível. Primeiro, no início eles não são assertivos, eles erram pra caramba. Mas eles permanecem porque eu não tô focado no que tá entregando. Eu tô focado no hábito de procurar e compreender o outro e gerar empatia. Gerar essa sensibilidade, se compreender a sensibilidade comunicação. do outro. E eles começam a descobrir quem é esse parceiro e essa parceira do lado. E adivinha o mistério? Em 2-3 semanas o sexo volta.
Claro que a gente não estabelece aqui verdades universalizantes. A psicologia não trabalha com verdade universalizante. Exato. O que é bom pra você não necessariamente Claro. é pra mim. Por isso que eu digo, a terapia não tem a obrigação de salvar casamento. A terapia oferece ferramentas e aquele casal vai interpretar que é da realidade. Se em consenso eles decidirem que querem salvar a relação, vamos trabalhar pra isso. Mas se eles decidirem que não é o que eles querem, a ciência do desejo. Sim, Então a gente sim. vai dar ferramentas para que eles consigam lidar e mudar nesse processo. Quando Lacan fala que o terapeuta é um vigarista, é porque ele é um vigarista porque ele fica numa posição que o indivíduo projeta sobre ele as soluções, o terapeuta Sim. ouve, acolhe e dá ferramentas, mas o terapeuta não é canalha. Por que ele Sim. não é canalha? Ele não pode dizer para você o que fazer, Sim. porque quem arca com as consequências é você e não ele. E segundo, o papel da terapia é que o indivíduo entre e deixe de ser objeto, aquele que não pensa, aquele que não age, aquele que segue os outros, e se torne sujeito, tem autonomia. Perfeito. Por isso que eu fico preocupado quando o pessoal fala assim, minha amiga tá sendo minha psicóloga, e o caramba, cuidado. Sim. Porque ela não sabe a estrutura que ela tá mexendo, e se complicar Sim, isso daí, sim. ela não tem capacidade de resolver. O psicólogo, ele é muito preciso. Às vezes o psicólogo vem em silêncio, às vezes ele fala, às vezes ele faz um movimento pendular, às vezes ele provoca, mas tem uma técnica para uma estrutura apropriada, ele sabe o que tá mexendo e onde vai chegar. É o Sim, que sim. a gente vai ouvir Gerard Depardieu, no desenlace de uma análise, ele fala de ética e estética. Ele comanda de uma maneira ética, mas ele sabe exatamente onde ele vai chegar. sim. E isso faz parte do processo terapêutico. Resumindo então, João, é sorte no amor. Sorte, além de tudo, é a habilidade, capacidade de se posicionar e se comunicar, autoconhecimento. O que refere ao acaso, não importa, a gente vai trabalhar na questão da nossa network e expansão. Ou seja, se a sorte existe, ela vai encontrar a gente trabalhando. Sim, sim. Né? Uhum. Tem uma frase de Yang Ford que perguntaram uma vez pra ele, Ford, diga uma coisa, você acredita em sorte? Você é um cara supersticioso? Ele disse, eu sou tão supersticioso que cheguei à conclusão de que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então ele chegava à conclusão de que eu vou fazer a minha parte e como consequência, surgindo a oportunidade, eu vou desencadear Claro. o melhor, porque eu vou ter habilidade pra isso. Tem uma frase do Shakespeare que eu amo muito e eu volto a dizer aqui. Ele fala assim, os deuses têm inveja de cada um de nós. Sim, eles têm inveja porque enquanto eles vivem a infinitude do vazio, nós vivemos a intensidade da mortalidade. Tudo que tem sentido na vida é escasso. O ouro é valoroso porque é escasso, a vida é valorosa porque é escasso. O amor é da mesma forma. Perfeito. Ele te busca achar e encontrar, não é fácil, mas é valoroso por isso. É melhor viver uma mortalidade intensa do que uma imortalidade do vazio. A nossa vida tem frustrações, a gente vai quebrar a cara em muito relacionamento raso, mas não é porque a gente vai quebrar a cara mergulhando em relacionamento raso que a gente não deve nadar.